Nós já fazemos a prece de início para nós. Senhor Deus, Mestre Jesus, Espíritos amados, nossos irmãos que coordenam esse trabalho, essa reunião virtual de palestras das terças-feiras do nosso SEMPAC, a nossa gratidão. Gratidão por estarmos reunidos nesta noite, buscando o ensinamento do Mestre Jesus, buscando as orientações para que possamos nos modificar, colocar dentro de nós a sua luz, o seu amor. Que o nosso querido palestrante, já conhecido de outras palestras que nos brindou, com o seu conhecimento, nesta noite possa ser intuído, que a espiritualidade aqui presente possa influenciá-lo de forma a trazer para nós exatamente aquelas lições que nós necessitamos e que cada um de nós coloquemos dentro do nosso íntimo essas lições e que elas nos fortaleçam a nossa vontade para a mudança em direção ao amor do Cristo. Graças a Deus, que a vossa paz, vossa luz permaneça entre nós, que assim seja. Agora vamos ouvir a palestra então do nosso companheiro Vladimir sobre perdão das ofensas. Com você, Vladimir. Gente, boa noite a todos. Abraço, Deusa, Sebastião, Maurício, Dilon. O Evangelho de Jesus, ele tem 4 temas principais, né? O amor, o perdão, a fraternidade e o reino de Deus. Então são esses 4 tópicos. E por que a gente fala do perdão e sempre a gente retorna ao perdão, né? Porque a gente precisa. Jesus recebeu durante a sua vida vários questionamentos e muitos questionamentos assim profundos, né? Outros eram para testar se ele era mesmo o Messias enviado por Deus, mas nós vamos nos focar na pergunta de Pedro, que está em Mateus capítulo 18, versículos 21, 22 e 23. Só que tem outras passagens do Evangelho que Jesus comenta sobre o perdão também. Então, gente, Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? E aí, gente, eu imagino, porque Pedro dos apóstolos era o mais emotivo, ou o mais passional, aquela pessoa que agia de forma bem intempestiva, né? E aí o que acontece? Provavelmente, ao perguntar isso para Jesus, é porque Pedro estava com algum problema de perdoar, com algum companheiro, alguma pessoa próxima. Então, por isso que ele faz essa pergunta. Não é para testar Jesus, eu acho que é um pedido de ajuda a Jesus, né? E o que acontece? Na tradição antiga, antes de Moisés, quando uma pessoa cometia uma falta ou uma ofensa, ela podia ser punida até 7 vezes aquela falta que ela cometera. Aí vocês ficam pensando assim, mas é impossível, né? Por exemplo, se eu mato uma pessoa, como é que eu vou morrer 7 vezes, né? Mas o que acontece? Aí podia matar a família da pessoa. Então, olha só o tanto que era dura, rigorosa, né? A justiça da época, né? Então, quando Moisés vem, a lei de Italião vem, estipula o olho por olho, dente por dente, já era alguma coisa melhor, né? Já não podia punir a pessoa muitas vezes mais do erro que ela houvera cometido, né? Então, na lei mosaica também, a lei mosaica ela é rigorosa, né? Mas nós vamos falar de Jesus. Então Jesus, claro que Jesus conhecia a tradição mosaica, né? Porque ele era da região, né? E ele praticava na época, ia ao templo com os pais, né? Ele tinha conhecimento da religião judaica. Então o que acontece? Jesus responde, né? Perdoará não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então isso significa o quê? Infinitas vezes.
Não dá para contar. Porque inicialmente, em Mateus não fala se é por dia, por semana, por mês, por tipo de falta ou por pessoa que nos ofendeu. Ou que a gente tem ofendido também, né? Deixando bem claro. Só que lá em Lucas, que é um evangelista posterior a Mateus, aí Lucas fala que era por dia, né? Então Lucas fala, quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão por dia? E Jesus, né? A resposta que escolheu é que 70 vezes 7. Então, gente, o que significa isso? Que ao perdoar, a gente não entra na faixa vibratória da ofensa, nem do ofensor, tá? Quem perdoa, ele sai da faixa vibratória da ofensa e do ofensor. Então, é isso que nos faz viver melhor, tá? Não é Deus que pune, né? É a gente que entra na faixa vibratória ruim, certo? Então, quem ofende ou quem não aceita o perdão, ele fica vivendo na mágoa e isso causa muito sofrimento. E aí ele fica na faixa vibratória que ele sofre. E ele sofre por tanto tempo que ele não conseguir se desvencilhar daquela ofensa. Tá? Então, o que é perdoar? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre isso, né? Que o perdão é o esquecimento das ofensas. Só, gente, que é um esquecimento, não é assim, eu tenho uma amnésia e esquecer, não. Né? Não é eu bater a cabeça e esquecer a ofensa, não é isso. É, ao lembrar daquela ofensa ou do ofensor, isso não me causar incômodo, não me causar sofrimento. Então esse é o esquecimento das ofensas completo. Eu vou falar completo porque às vezes a gente começa a perdoar de uma forma até que chega no completo, leva um tempo, né? Então, gente, lá no Evangelho ainda fala, né, que o perdão dos lábios é diferente do perdão do coração. O perdão dos lábios é a gente falar, perdoei, né? Mas, às vezes, o sentimento ainda não perdoou. Então, lá no nosso íntimo, a gente não perdoou. Para a sociedade ou para a pessoa, está tudo bem. Mas, internamente, a gente está sofrendo ainda e está causando incômodo. Então, o que acontece? O perdão do coração, ele é o perdão completo, né? Porque ele implica uma mudança de hábito, de comportamento. Então, a gente às vezes começa com perdão verbal para depois conseguir o perdão do coração. E aí, gente, eu sempre cito, né, que assim, pensar em nós é diferente de sentir. O ideal era que fosse igual, que eu sentisse o que eu pensasse, né? Mas a gente não consegue ainda. Por exemplo, no perdão, eu sei, tem conhecimento, o perdão é bom, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Mas será que eu já dou conta de perdoar? Ou será que eu dou conta de pedir perdão? Então, às vezes, o meu sentimento, ele vai numa direção diferente do meu pensamento. E aí, olha só o que eu achei lá no Cirurgia Moral do Miramês. A conjunção das nossas ideias obedece aos nossos sentimentos. Então, olha só, o Miramês mostrando que na prática a gente já sabe disso. E os sentimentos guiam o pensamento, né? Porque os sentimentos são mais complexos e mais recheados do que o pensamento, né? Claro que o pensamento é importante, mas o pensamento, se ele não atinge o sentimento, ele não provoca mudança. Tá? E isso é o que a gente está desejando aqui na nossa conversa de hoje, né? Então, gente, mais adiante no Evangelho tem uma parte que eu acho fantástica, que ele fala sobre a obediência e a resignação. Então, para a gente perdoar, às vezes a gente usa razão, né? Para eu me livrar da ofensa ou do ofensor, para eu esquecer, para aquilo não me incomodar e me fazer sofrer, às vezes eu uso a razão. Né? Vou perdoar porque isso aí vai me livrar um problemão. Ou vou pedir perdão também, né? Mas aí no Evangelho fala, né, que a obediência é o consentimento da razão. Mas tem também a resignação,
que é o consentimento do coração. Tem hora que a gente perdoa porque, assim, você resignou, né? Você fala, poxa, tentei, não deu. Então vou resignar. Não é isso? Então olha só o evangelho, né? Tem hora que a gente perdoa pela razão, para não sofrer mais. E tem hora que é pela resignação, por achar que já deu, que não precisa mais daquilo, né? Então a doutrina de Jesus, ela é muito, assim, ela é rica nessa parte, né? Porque embora Jesus tivesse escolhido os apóstolos, né? E assim, eles tinham um histórico de vida e Jesus conhecia, mesmo assim era um grupo que tinha muitos atritos, né? E aquilo ali representava o que? A humanidade, né? A humanidade. Nós entramos em atrito com as pessoas todo dia. As pessoas entram em atrito com a gente também, né? Então, vamos para 2 tópicos práticos. Posso evitar as ofensas? Então, assim, para perdoar eu tenho que me sentir ofendido primeiro, né? Eu não vou perdoar se eu não me sinto ofendido, ok? Então, assim, posso evitar as ofensas na minha vida? Algumas sim. Por quê? Porque às vezes a gente é muito suscetível a se ofender facilmente. Por exemplo, faz de conta que o Odilon está preocupado com a coisa. Eu ligo para o Odilon e o Odilon não pode me atender. Aí eu fico magoado, porque eu acho que o Odilon não é muito meu amigo, como eu pensava, né? Então, na verdade, não tem nada a ver, gente. O Odilon é meu amigo. Às vezes, naquela hora, ele não pôde me atender. Então, às vezes, eu me senti ofendido por uma coisa que é ilusória, eu criei, sabe? Eu imaginei a coisa não é real, né? Então, se a gente conseguir evitar essas ofensas que a gente acha que é ofensa, mas que na verdade não é ofensa, a gente já eliminou uns 80% do problema, né? Então, e geralmente a gente se sente magoado, ferido, pelo orgulho, quando tocam no nosso orgulho. Não é quando tocam no que a gente realmente é. O que é o orgulho? É eu achar que eu sou quem eu não sou. Geralmente eu achar mais, né? Eu sou muito bom, muito caridoso, muito paciente, muito atencioso. Quando alguém me mostra que eu não sou nada disso, aí eu fico ferido. Mas eu fui ferido não na minha integralidade, na minha realidade, no que eu sou. Eu fui ferido no que eu acho que sou. Entendeu? Então esse é o problema. Às vezes a gente é ferido no orgulho e não no que a gente é. Então, o que eu preciso fazer? Tratar do orgulho, né? Então é outra forma de não se ofender e a gente não ficar orgulhoso de coisas que nós não somos ainda, né? Então, gente, se a ofensa for real, for verdadeira, não devemos nos magoar. Por quê? Porque aquilo é um aprendizado. Às vezes a pessoa chamou a atenção para algo que eu preciso corrigir que eu não percebi, que ninguém percebeu antes, né? Então, se o que a pessoa me fala é real, é um aprendizado, ele está sendo um professor para mim, então eu não devo magoar, eu devo agradecer. E se for falso? Aí eu tenho que descartar, né? Já pensou se eu chego aqui e falo assim, nossa, o Odilon roubou meu livro? Gente, não tem como, eu nunca vi o Odilon nunca foi na minha casa. O que o Odilon vai pensar de mim? Deixa pra lá, nunca vi esse rapaz, nunca fui na casa dele, né? Vocês entenderam? Porque às vezes acontece isso. Tem certas ofensas que não tem a mínima possibilidade delas acontecerem, né? Mas às vezes a pessoa sente. Sente por quê? Porque ele poderia evitar aquilo, né? Dá pra gente evitar. Então, mas a gente tem que aprender a se defender também, né? Às vezes tem ofensas que são falsas, né? A pessoa te acusa de uma coisa que você nunca fez, nunca nem pensou em fazer. Então você precisa saber se defender. Mas precisa saber se defender, eu falo, agindo, né? Não reagindo. Porque quando você reage, você está na mesma faixa vibratória do agressor, só que na direção contrária. A pessoa me fala uma ofensa e eu devolvo uma ofensa para ele, certo? Isso é reagir. Agora, agir é eu saber o que eu falar para me livrar da ofensa do ofensor. Então o desafio é esse, a gente saber agir, mas no final nós vamos entender isso daí. Algumas pessoas, né, são predadoras, são pessoas que pegam pontos fracos de outras e ficam ofendendo essas pessoas gratuitamente. Então a gente precisa desenvolver um amor próprio e saber que a gente tem uma importância, a gente merece um respeito, né, porque a gente luta para ser melhor.
E que essas pessoas não podem fazer ofensas gratuitas com a gente. A gente tem que falar para a pessoa, ó, fulano, você não pode falar isso de mim, você não pode fazer isso comigo. Porque eu sou uma pessoa igual a você, eu mereço respeito, mereço ser tratado com educação, né? Da mesma forma como eu trato as outras pessoas. Então a gente precisa saber lidar com essas pessoas que são predadoras, que ficam tirando proveito da pessoa pela bondade, pela paciência, né? Não podemos deixar essas pessoas nos aproveitar de nós. Ou pessoas folgadas. Pessoas folgadas são pessoas que querem pôr o trabalho que eles têm que fazer nas suas costas, né? E aí você não faz. Aí ela te critica. Entendeu? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro, ó, isso aqui não é trabalho meu, é trabalho seu, e pronto, acabou. Não tem que explicar nada, não. Sabe? Então a gente tem que saber se defender, né? Eu gosto de uma história que chama A Cobra do Deserto. Dizem que tinha uma cobra que morava no deserto e todo mundo passava naquela região, a cobra ou corria atrás ou picava. E aí, um certo dia, passou naquela região um homem muito bom, um homem muito inteligente, né? Muito capaz. E quando a cobra correu atrás dele, ele parou e foi conversar com a cobra. Minha irmã, a senhora não me conhece, por que a senhora está correndo atrás de mim? Por que a senhora quer me picar, né? Eu só faço bem. E aí a cobra começou a conversar com ele, e esse homem foi falando com a cobra e convenceu a cobra que não precisava dela correr nem picar ninguém, né? Beleza, gente, esse homem viaja. 2, 3 meses depois ele volta pelo mesmo caminho e resolve visitar a cobra. Aí ele chega, quando ele vai na casa da cobra, a cobra está toda quebrada, toda machucada, toda ferida. E ele pergunta assim, mas minha irmã, o que aconteceu com você? Ah, foi o seguinte, eu passei a ser uma cobra boa, né? Todo mundo passava aqui, eu não corria atrás, não fazia nada. Aí aquelas pessoas que eu havia picado, assustado, vieram aqui e se vingaram de mim. Alguns me bateram, outros me jogaram pedra, e por isso que eu estou toda quebrada, toda ferida. Aí o homem falou para a cobra, né? Olha, você não entendeu a mensagem. Eu falei que não era para você picar ninguém, mas de vez em quando você tem que mostrar os dentes, né? Porque senão, gente, se a gente não mostrar os dentes, as pessoas folgam com a gente, né? Ou os predadores, que predadoras são pessoas que são tipo o vampiro energético, e ele aproveita da bondade da pessoa e às vezes para tirar algum benefício, mas muitas vezes não, só por bullying mesmo, só para ter o prazer de demonstrar poder sobre outra pessoa, né? Então, gente, ser justo é diferente de ser vingativo. A gente tem que tomar cuidado para não deixar se ofender, porque às vezes a gente deixa a pessoa nos ofender e depois a gente quer se vingar. E a vingança não é justiça. A justiça é o que é correto, né? Que é certo. Agora, a vingança é o que eu acho que é certo. Só que o que eu acho que é certo, muitas vezes não é o certo. Então a minha vingança, muitas vezes, ela é injusta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não deixar a pessoa nos ofender para depois eu não ficar torcendo para o mal dessa pessoa. Torcendo porque no momento de fraqueza eu vá lá e faço uma vingança, né? Por quê? Porque enquanto eu estiver nessa vibração de querer a vingança, de me sentir um coitado, eu vou estar na vibração baixa, vou estar sofrendo, tá? Então a gente não precisa ficar nessa vibração baixa de sofrimento, a gente pode resolver os problemas da nossa vida, né? Algumas coisas só Deus ou a lei de causa e efeito que vai dar uma resposta adequada. Às vezes eu quero fazer justiça, a minha justiça, que é injusta. Mas às vezes eu tenho que esperar, a própria vida vai se encarregar de levar a justiça para aquela pessoa, né? Eu gosto muito da história do Chico Xavier, que o Chico, todo final de semana, ele levava uns alimentos, umas verduras para uma senhora na periferia de Uberaba. Ele chegava lá e ajudava a senhora a lavar o barracão, dar banho no filho que era portador de necessidade especial. Um certo domingo, chegou um amigo do Chico que era médico em São Paulo. Ele foi na visita com o Chico. E esse médico chegou lá e viu o sofrimento da senhora de cuidar do filho, né? Tinha que dar banho, dar comida para o filho, né? Cuidava sozinha da casa. E aí o médico chamou o Chico de lado e disse, Chico, eu tenho uma solução para essa família. Ah, o que é? Eu dou uma injeção nesse rapaz, ele morre e acaba o problema da mãe dele. Aí, gente, o Chico falou assim, não, esse rapaz é um espírito brilhante.
está encarnado nesse corpo frágil. Graças a essa encarnação, ele está aprendendo o valor da humildade, da cooperação. E ele fez muitos inimigos no passado, que ele liderava as pessoas para o erro, ele lesou muitas pessoas. Hoje, os inimigos do passado veem ele nesse corpo e não reconhecem ele nesse corpo. Então deixam ele em paz. Hoje ele está tendo tempos de paz para repensar sua vida, né? E muitos dos inimigos do passado já esqueceram a cobrança. Então hoje ele vive em paz, mesmo nesse corpo sofrido, né? Então aí o Chico arremata que na maioria dos problemas a solução não é a violência. Então o Chico falou, né, que na maioria dos problemas é o amor que vai resolver, não é a violência, porque a nossa justiça geralmente é violenta, né? A gente quer chegar e resolver tudo de forma rápida e violenta, e isso não é o melhor. Quem verdadeiramente perdoa, olha só, quem completamente perdoa, se desvincula da ofensa e do ofensor. Então você corta a ligação, né? Você se solta do agressor e da ofensa, né? Quem perdoa não fica presa. Gente, é como se eu desse o poder para outra pessoa do que fazer da minha vida. Se eu estou aqui, presente, conversando com vocês que são meus amigos, mas se eu lembrasse agora de uma ofensa ou de um ofensor, eu perderia esse momento com vocês e lembraria da ofensa do ofensor e deixaria de viver esse momento presente, que às vezes é o mais importante para mim na minha vida agora, sabe? Então isso é muito importante, você não dar para outra pessoa o que fazer com a sua vida, o sentido da sua vida. Porque se eu fico pensando só na ofensa e no ofensor, ele está direcionando a minha vida, ele está guiando a minha vida. O perdão é um exercício. A gente vai perdoando aos poucos, vai aprendendo a perdoar, né? Chega um ponto que você às vezes perdoa tão facilmente que você já está habituado a perdoar, né? O perdão é para manter o próprio equilíbrio, vencer a si mesmo e conquistar a tranquilidade de consciência. Merecemos esta paz, trabalhemos por ela. É o que eu falei. Nós precisamos sair da vibração baixa, da mágoa, do ressentimento, do sofrimento. E precisamos viver numa vibração mais alta, né? De amor, de amizade, de buscar coisas novas na vida. E aí, para a gente finalizar, o Divaldo, ele tem uma mensagem que ele fala assim: se a gente meditasse alguns minutos por dia para a gente se acalmar interiormente, para a gente saber o que está sentindo, ouvir os sentimentos, né? Ouvir os pensamentos, e aí a partir disso a gente procurar meios de agir para melhorar a nossa vida. Lembrem que eu falei lá no início que é agir, é a gente planejar, é a gente criar caminhos para a gente trilhar, né? Não apenas reagir, porque geralmente quando eu reajo, eu estou fazendo simplesmente o que os outros fazem comigo, né? Mas quando eu ajo, não, eu faço o que eu realmente quero fazer na vida, eu ajo do meu jeito, tá? Então essa é a mensagem, que a gente possa perdoar e possa agir, não apenas reagir na vida, né? Vou deixar aberto, vocês podem fazer comentários à vontade, tá? Olha, sempre novo, né? Porque nós também precisamos dele em todo momento. Porque não tem momento. Se Jesus falou nesse tema 2000 anos atrás, da necessidade de perdão, e hoje parece que está tão assim de hoje, parece que falou foi hoje, porque nós estamos tanto precisando de aprender, né, a perdoar. Eu diria assim, claro que lá na frente deveria nem perdoar, porque de não precisar de perdoar, porque quem não se magoa, quem não se ressente, não tem que perdoar, que é o nosso objetivo. Mas para nós hoje é o perdão mesmo. Nós estamos precisando de perdoar, de
perdoar. E também, até eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, que ainda muito importante aí também é aprender a pedir perdão, né? Porque se eu aprendo a pedir perdão, eu estou... Porque perdoar, às vezes, eu perdoo só com palavras, às vezes, né? Não de coração. Mas quando a pessoa chega a ponto de pedir perdão, que já está assim também, de certa forma, com muito mais humildade para admitir o erro, né? Então, eu acho que pedir o perdão também é admitir erro. Então, esse tema é grandioso, viu? Muito maravilhoso. Gente, é um aprendizado, né? Você me fez lembrar, porque tem uma passagem que a pessoa foi para a sinagoga e aí Jesus falou assim, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolva, depois você volta aqui para a sinagoga, né? Então, assim, é mais ou menos isso, né? E o que você falou, gente, é o seguinte, a gente ajuda muitas pessoas quando a gente pode, mas no dia que você precisa de ajuda, você tem medo ou vergonha de pedir ajuda. Então, o que é isso, né? Você pode ajudar os outros, é ótimo, mas o dia que você precisa de ajuda, você não pode pedir ajuda, por quê? Você não é igual aos outros? Nós somos igual aos outros, não somos melhor nem pior, né? Então, assim, mas a gente tem esse orgulho, né? E não sei aí, mas aqui em Goiânia tem um negócio, assim, por exemplo, eu vou fazer um tratamento espiritual. Eu não faço na minha casa espírita, não, eu vou para outra casa, sabe por quê? E se as pessoas lá da minha casa me verem fazendo tratamento, eles vão achar que às vezes eu, sei lá, sabe? Vão pensar mal de mim. Olha, gente, se a casa espírita é para fazer um tratamento, por que eu não posso fazer? Não é isso? Então, a gente tem uns orgulhos, assim, injustificáveis. Então, é por isso que eu falo assim, é um aprendizado, né? Porque a gente conhece o espiritismo ou a convivência das pessoas, né, que a gente tem na casa espírita e fora dela, é para aprender, né? E para a gente aprender a ser melhor, viver melhor, né? Ser uma pessoa mais íntegra. Agora, inclusive, gente, porque a gente é necessitado, né? A gente é necessitado de entendimento, necessitado de aceitação, né? De colaboração. A gente pode fazer tudo sozinho, só que vamos fazer muito pouco. Então a gente precisa da ajuda dos outros, né? E o aprendizado também. E o interessante do aprendizado é o seguinte: uma pessoa bem mais nova do que a gente pode ser mais sábia do que a gente em determinada situação, né? Uma pessoa mais simples do que nós pode ser muito mais inteligente do que nós em determinados momentos da vida, né? Então pode nos ensinar, mas a gente não pode ser orgulhoso, porque o orgulhoso já acha que sabe, então ele acha que não precisa aprender nada. E é o contrário, né? Quanto mais a gente sabe que não sabe, a gente mais quer aprender, né? Então, por isso que a gente falou aqui do pensamento e do sentimento. Às vezes a gente tem muitas ideias, mas o sentimento ainda não está amadurecido. Então a gente precisa também, além de educar o pensamento, a razão, precisamos educar o sentimento e as emoções, né? E a gente tomar cuidado para não endeusar as pessoas, porque assim, fulano é ótimo, é perfeito. Aí o fulano fica até com vergonha de pedir uma ajuda pra gente, né? Porque todo mundo acha que ele é ótimo, perfeito, mas ele não é ótimo nem perfeito e tem hora que ele vai precisar da gente, né? E se a gente puder ajudar, claro, a gente ajuda. Muito bem, graças a Deus, nós estamos... Essa noite de hoje foi maravilhosa com essa palestra. Te agradecemos muito, Vladimir, pela sua colaboração, estar junto com a gente. Tá? Foi muito bom ter você. É sempre bom, né? Ter você junto de nós. E todos os demais que estão aqui. É muito bom ter todos juntos, né? Que é uma família. Agradecemos a todos. E pedimos nosso amigo João Marcelino para fazer a prece, encerramento. Queridos irmãos, vamos neste momento aproveitar essa paz que reina no ambiente, aproveitar, né, colocar no nosso coração, nosso teatro. Como nosso irmão disse, vamos tocar a maneira de agir com base
na justiça, na bondade, nos exemplos do Cristo. E rogar que por acréscimo de misericórdia nós possamos aproveitar esse ambiente, a medicação que está sendo colocada na nossa água, que ela possa santificar também os nossos pensamentos, nossas atitudes, para que possamos aprender a louvar, bendizer e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, e repartir com toda alegria o sentimento cristão, tudo que estamos recebendo nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que vosso é o reino, o poder, a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Santa Maria, Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe querida, perdoe-nos, Mãezinha, as nossas meninices espirituais, mas com a sua ternura, com a sua nobreza, com a força da mãe alimentando os filhotes, a senhora possa, Mãe, derramar sobre nós a sua bondade, a sua humildade, a sua beleza em servir. Sejamos, Mãe, servos segundo o seu exemplo. Que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, Deus nos abençoe a todos, muita paz, muita luz. Tenham uma ótima semana, uma ótima noite. Abraço em todos, gente. Até breve. Deus, de Célia, de longe, ou Celino. Boa noite, muita paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Abraço, gente. Tudo bom pra vocês. Boa noite, pai.